e para o Rodrigo, que eles vão apresentar a oficina deles, tá bom? Como? Pronto. Acho que tá aparecendo, né? Sim. Está. Boa noite, pessoal. Eu sou a Vanessa. Nós estamos aqui. Queremos agradecer o festival, toda a equipe da produção que tem nos acompanhado, nos acolhido, né? Que ficou com nós até a chegada do dia, né? Até o dia 20. Faz um tempo que a gente vem conversando. E agora chegou a hora. Dá aquele friozinho na barriga, porque a gente sabe da grandeza do festival, sabe da importância, né? E de quantas pessoas estão por trás desse projeto. Então, a gente espera também corresponder às expectativas de vocês, que é o público, né? As expectativas dos organizadores que nos escolheram, né? A gente espera atender todas as expectativas e esperamos que a gente tenha uma boa oficina. Pode voltar, Rô. Você que passou? O nome da oficina é Literatura e as Artes Manuais, os tantos fios do labirinto, porque a gente vai discutir essa relação entre as artes manuais e a literatura, e vamos falar desses fios que nos unem, dos fios que estão nessa relação com o texto, que estão na relação com a palavra, que estão nas artes manuais. Então, o fio é o grande tema da discussão de hoje. E é uma discussão, é uma conversa, não é nada assim, não é uma aula, né? A gente espera também trocar com todo mundo, aprender com todo mundo, porque não é uma aula de verdade, não tem essa pretensão. A gente tem nossas pesquisas, né? Eu estou travando? Ou está tranquilo? Tá indo. Tá indo. Então, não é uma aula, mas é uma conversa, um debate. A gente vai apresentar o que a gente tem pesquisado, né? Dessa relação gostosa, né? Dessas artes manuais com hífen. Esse hífen aí tem um tensionamento entre as artes e as manualidades. Tem uma provocação, tem um questionamento, né? Que é um questionamento até dos nossos tempos. Que as artes manuais também, ela passa por um processo longo, né? De discussão. Agora a gente vê na quarentena todo mundo querendo fazer alguma coisa com as mãos, ao mesmo tempo querendo ler muito, né? E aí a gente vai, então, pensar sobre isso hoje. Pode passar, Rô. Eu sou a Vanessa. Vanessa, seu microfone silenciou, agora voltou. Voltou, né? Eu acho que é a internet. Eu sou a Vanessa. Então, a gente colocou uma apresentação breve, né, do que a gente gosta, né? Falei que eu gosto das miudezas, das histórias de coisas, de gente, das plantas, do cheiro da chuva, da lua cheia, do céu cheio de estrelas. E por isso, talvez, tenha escolhido como missão e profissão trabalhar perto das crianças, porque eu acho que elas que dão conta de, diante do caos, olhar para essas coisas, né? Então, aprendendo todo o tempo que eu estou na educação, aprendendo muito com as crianças, com esse olhar, e espero trazer um pouco desse olhar também que elas me deram, né? E aí, Rô? Eu sou o Rodrigo, né? Eu tenho muitos rostinhos conhecidos aqui, nomes conhecidos, mas tem pessoas que eu não conheço. Então, eu sou o Rodrigo e a gente está muito feliz pela inscrição de cada um de vocês, porque a gente não esperava tantas inscrições, né? E eu acho que é um encontro muito bonito para que a gente possa trocar afetos, né? Para que as nossas narrativas possam se encontrar. E na minha apresentação, eu coloco que eu aprecio a delicadeza e a arte do encontro. O encontro comigo mesmo, com o outro e com as narrativas. Eu acho que todo mundo, cada um de nós, tem uma boa história para contar.
né? E as narrativas nos constroem, nos fazem enquanto ser humano. Então, eu aprecio muito isso, né? Em conhecer o outro, em ouvir o percurso que o outro teve até chegar aqui, né? No dia 20 de agosto de 2020. Cada um de nós tem uma narrativa construída. E foi num desses encontros, né? No encontro comigo mesmo, com o outro, com as narrativas infinitas, que a literatura infantil me revela um mundo de possibilidade. Então, desde então, eu tenho me debruçado sobre as pesquisas sobre a literatura para a infância e sobre as infinitas narrativas e sutilezas que esse universo me permite viver e contemplar, né? Então, assim como a Vanessa, nós somos apreciadores e sobretudo, né? Eu acho que o grande ponto é defensor das infâncias, defensor das crianças, que tem muitos a nos ensinar. E com isso tudo a gente aprende muito, né? E é incrível estar aqui compartilhando com vocês essas nossas experiências, frutos das nossas pesquisas, mas também dos nossos percursos. Então sejam todos muito, muito bem-vindos. É uma alegria gigantesca encontrá-los aqui nesse nosso encontro, nessa quinta-feira que ia fazer 5 graus, mas não fez, então por isso estamos aqui. Então vamos lá. Dos 5 graus foi do festival, foi o festival que criou, jogou na rede. É bem apocalíptico mesmo, né? Foi fake news de fim do mundo, para combinar com o nome do festival. A gente tem esse projeto, então, vamos começar falando do nosso projeto. A gente tem um projeto que se chama Sutilezas Poéticas, que é uma página no Instagram e um grupo no Facebook. E nesse grupo a gente compartilha literatura, né? Desde o início da quarentena, a gente começou a compartilhar literatura, histórias, contações, leituras, livros. E agora estamos mais no Instagram, atuando, né? Apresentando livros diariamente. Quer falar mais alguma coisa, Rô, desse projeto? O projeto, ele nasce, né, como a Vanessa está falando, nesse período de distanciamento social, e a nossa base é a literatura, como essa sutileza mesmo que sustenta e alimenta a nossa vida, algo que a gente acredita muito, e a gente cria esse espaço de encontros, né? Eu acho incrível, assim, a gente até nas nossas redes talvez já tenha compartilhado isso, né? Mas como tem muita gente nova compartilhando hoje com a gente se surpreende com as literaturas e com as narrativas que a gente vai encontrando no dia a dia, né? Com algo que a gente mesmo compartilha e se enriquece. Então, isso de uma maneira nos sustenta e nos alimentou até aqui, né? Nesse período tão inusitado, tão caótico, onde a gente enfrenta batalhas diárias com a morte, com o medo, com a ansiedade, né? Então, é um espaço que surgiu dentro desse contexto, né? E tem ganhado outros espaços também, né? A gente sempre foi muito apaixonado, né, Rô, por literatura, sim, infantil, principalmente, trocava livros, histórias. E eu acho que esse período só impulsionou a gente trazer para a rede, compartilhar o que a gente tinha, né, como pesquisa, como percurso também, né, nessa literatura. A gente fez algumas atividades, muitas lives nesse período, fizemos um sarau lindo em junho, no qual a Mônica, que está aqui, participou, leu uma de suas poesias, a Marta cantou, e várias outras pessoas compartilharam com a gente nesse sarau. A gente pretende organizar outros saraus, porque foi uma experiência muito bacana, né? sim. Pode falar. E aí, a nossa proposta, né? A gente vai dialogar e esmiuçá-la durante o nosso encontro, como a Vanessa já nos trouxe, né? Vai ser essa proposta bem dialógica, né? E nesse diálogo a gente vai ter a costura das narrativas, hein? As narrativas e as histórias, elas vão costurar o nosso encontro a todo momento. E nós escolhemos uma história, né, Vanessa, que
que dialoga muito com a essência do nosso projeto, né? Com aquilo que a gente acredita. E então nós organizamos esse momento para visualizar, eu acho que melhor o momento das leituras, né? Eu acho que tem a opção de vocês colocarem a tela maior para quem está lendo, ou quando a Vanessa estiver fazendo as propostas também, a tela maior eu acho que ajuda. Aí tem as configurações de layout aí que dá para mobilizar, né? Porque a gente fez algumas escolhas também. A gente vai ler os livros físicos. A gente fez essa escolha de optar pelo livro físico, né? Então, optando pelo livro físico, porque a gente acredita muito nessa proposta da materialidade, da potência que está aqui nesse papel. Então, optando por isso, também exige algumas coisas da gente, né? A gente está num ambiente virtual e não conversando assim, próximos, mostrando o livro bem de pertinho. Então, se vocês puderem colocar em Speaker View, é melhor para ver o livro, né? Sim. Tem Speaker View e Gallery View. Aí, Rô, você tem que parar de compartilhar, tá? Sim, sim. Esse livro, eu acho que ele representa um pouco dessa sutileza que é o que a gente esperava passar, né? E trazer para as redes sociais nesse momento. Vamos lá, Vocês então. colocaram o Speaker View? Todo mundo conseguiu colocar grande? Então, vamos lá. Porque o livro é bem grande também. Vou me afastar um pouquinho. Esse livro é um dos sinais, assim, do nosso projeto. Ele se chama Pequena Coisa Gigantesca. E eu acho incrível porque o nome do livro, dessa história, é Pequena Coisa Gigantesca. E o livro é bem grande mesmo, né? São esses paradoxos. E quem escreveu foi a Beatriz Alemagna. E eu espero que vocês apreciem a leitura. Pequena Coisa Gigantesca. Num dia de verão, ela passou por ali, bem ao lado dos pés de Sebastião. Uma menina tentou apanhá-la, como se apanha uma mosca. A mulher do crocodilo a esperou na porta de casa durante longos meses. Nunca viu chegar nada. Tem gente que não sabe reconhecê-lo. Alguém topou com ela no meio da chuva, por 1 minuto ou 2 no máximo. Para ele, esse minuto foi suficiente. Nas férias, ela deslizou debaixo de uma mão. Um leve tremor e pronto. Nada mais. Um velho senhor a encontrou dentro de um floco de neve, no frio que vinha de longe. Por um momento, era como se ele tivesse voltado a ser criancinha. Muitas crianças, ao crescer, descobrem que ela já não está na caixa de brinquedos nem na lata de balas. Melhor assim, elas dizem. Por incrível que pareça, ela despertou muito medo em alguns. Eles trancaram as portas, afastaram as pessoas, levantaram muros. Um dia, como por brincadeira, ela se escondeu numa lágrima e encheu um homem de nostalgia. Muitos a encontraram nos cheiros, nos olhares, nos braços dos outros. Outros a perseguiram o tempo todo. Às vezes, tentaram consegui-la com dinheiro ou fechá-la numa caixa. Mas é impossível guardá-la. Ela só faz passar. Esvoaçando como uma folha, ela pousa no ombro. Depois, já levanta voo e de repente desaparece.
ela estava ali, aninhada debaixo do nosso nariz. E mais uma vez, ninguém a viu. Essa pequena coisa invisível, no entanto gigantesca, que um dia alguém chamou de felicidade. Fim. Lindo, não é? É um livro extremamente poético e que, quando a gente se debruça sobre essa narrativa, né, quantas coisas são despertadas em nós, né? Então, é uma narrativa costurada com minúcias, né? Minúcias da vida cotidiana, minúcia dos nossos olhares e braços, dos nossos fazeres e desfazeres. Então, é um livro belíssimo e ele ilustra uma boa parte daquilo que a gente acredita, né? Nessa potência da literatura infantil, desse registro do papel, né? Que é uma obra de arte aos nossos olhos, né? E que nos toca profundamente de acordo com as experiências e os nossos percursos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o livro? Pode ser aqui, eu estou vendo que vocês estão colocando aqui no chat, que demais, que lindo. No chat, Rô. Pode, um livro incrível, delicado. Eu comprei por causa de vocês. É um livro, é uma narrativa muito bonita. Então, assim, é desse lugar que a gente acredita e é nesse lugar que a nossa fala vai se construindo, né? São as nossas sutilezas, né? São as sutilezas do cotidiano. Acho que a felicidade está aí. A gente está num momento muito difícil, né? De olhar para a felicidade mesmo. Eu acho que é um momento que a gente lida todo dia com dor e sofrimento, mas como eu falei, assim, olhando para as crianças, e quem tem uma criança em casa, eu acho que é o que nos sustenta, né? Quem tem essa criança em casa, quem convive, ou quem tem essa alma de criança, né? Consegue olhar para as sutilezas, para as belezas do dia a dia, né? E isso acaba sendo os nossos fios nesse período, né? São os fios que vão nos segurando, que vão nos sustentando. Então, acho que nesse período difícil, né? Tanto a literatura, quanto as artes manuais, quanto as crianças, quanto a casa, né? Porque às vezes a casa ela é tão cheia de rotina, ela é tão cheia de coisa que ela acaba também nos sustentando, né? Contra outras coisas. A gente precisa se agarrar, né, em alguns fios. A gente precisa de sustento para passar por esse período, né? E assim foi surgindo as ideias para a gente vir para o festival. A gente estava olhando esse período apocalíptico, esse período de tristeza, né? Um período que a gente se espanta todo dia, né? E se comove com a dor do outro, né? Mas esse comover também fez nos mover, a nos mobilizar para trazer algo, para trazer uma sutileza, para trazer uma beleza. Então, eu posso dizer hoje que tanto a literatura quanto as artes manuais, ela tem sido os meus fios nesse período. Tem me sustentado, tem feito eu passar por ele de uma forma um pouco mais branda, mais leve, né? A gente até brincou a semana passada, quando estava terminando de organizar a oficina, né? Que se a gente não tivesse nada, né? Se chegasse aqui arrasado, ou porque qualquer coisa pode acontecer com a gente fica com essa expectativa, né? O tempo todo, é uma sensação ruim, inclusive. Mas a gente falou, olha, se a gente não conseguir elaborar nada, se acontecer qualquer coisa, a gente tem os livros. Então, a gente leva os livros e discute sobre os livros. Porque é isso que a gente tem para oferecer e a gente acredita na potência desses livros. Eles são realmente os fios que nos sustentam nesse período, nesse labirinto. Né, Rô? Sim, isso é muito significativo, né? Então, a ideia para participar desse festival, que tem um nome extremamente coerente, né? Que tem uma proposta que dialoga muito com esse tempo que a gente está vivendo,
ela nasce dessas experiências mesmo, né? Desse sustento que a gente encontra nos livros. As minhas experiências somadas às experiências da Vanessa, né? As nossas pesquisas, elas fizeram ainda mais sentido nesse período, e daí que surge essa ideia, para que a gente dialogasse um pouquinho sobre essa experiência do ler, do tecer, e enfim, é isso. E é um período labiríntico mesmo, né? A gente colocou esse nome, os tantos fios no labiríntico, primeiro por causa da história de Teseu, Ariadne, né? E o Minotauro. Vocês conseguiram ouvir a história no WhatsApp? Já conheciam a história? Tem alguma colocação para fazer? Porque eu acho que esse labirinto aí do Teseu... Para você colocar o nome, não precisava nem sair, é só que clicar em cima do nome. Alô? Vocês estão ouvindo? Acho que a Regiane... Sim, estamos. A Mônica disse assim, olha, tem uma fala de Guimarães Rosa assim, a felicidade se encontra em horinhas de descuido. Gosto de pensar que é assim mesmo. Lindo, né? E aí, se todo mundo conseguiu, teve um tempinho assim para ouvir a história da Ariadne, que a gente enviou os áudios contando um pouquinho dessa história. E essa narrativa diz muito sobre a nossa oficina, né? Essa história é fantástica. Gosto bastante dessa história aí, viu? Linda. E até desculpa, a gente estava conversando no início ali, mesmo a internet está muito instável, caiu, não sei se vocês falaram comigo, eu deixei vocês no vácuo ali, caiu tudo na internet. Então, eu até voltei agora sem vídeo, eu volto o vídeo, ela cai, mas a história é linda, eu ouvi sim o áudio lá, fantástico. E é uma história que eu sempre converso com o Raul também. A gente conversa bastante sobre mitologia, eu gosto bastante, né? E ele também tem vários livros, a gente está sempre trocando, né? Sobre esses mitos que dizem tanto da nossa essência como seres humanos, né? Porque, na verdade, esses mitos estão dizendo da alma humana. E a gente vai até falar um pouquinho sobre essas histórias, né? Enquanto elas impactam na nossa formação como seres humanos, né? E aí, a história do Teseu e do... Você estava falando que ela diz muito sobre a nossa oficina. Eu acho... a Mariana está falando que não conhecia. Ela não está conseguindo ligar o áudio, mas ela falou que não conhecia. Tá. A Rô falou que achou a história incrível, que também não conhecia. Elas conheceram através do áudio. Legal. A Ju falou que conhecia, mas foi muito bom ouvi-la novamente. O texto também é muito bem escrito. Aquele texto eu gosto bastante dele, né? E acho que essa história tem muito a ver com a oficina, como o Rô estava dizendo, porque é os fios que a gente falou agora que tem sustentado aqui nesse labirinto, né? Então, é o crochê, é o tricô, todos os fios, são as narrativas, né? Que tem um fio ali condutor, que tem nos alimentado, que tem nos segurado, nos dado um pouco de força, né? E aí, agora, eu queria passar um vídeo de uma outra versão da história da Ariadne. E é um livro também. Você vai pegar aí, Rô? É um livro da Li Pardini, que tem uma versão. Só que essa versão é a versão da Ariadne, né? De como ela se sente, né? E também tem uma proposta de livro bem diferente, né? Tá dando aí. Então, a Li Pardini, ela tem um Instagram, ela chama Liliana Pardini. Ela faz alguns livros objetos. Então, se vocês quiserem acessar a página dela, tem vários outros livros lá, ela se chama Li Pardini. E esse livro, Ariadne, é uma proposta de um livro que considera toda a materialidade, né? Pode colocar. Ariadne. Olha aí. Princesa de Creta, filha do rei Minos. Irmã do Minotauro, apaixonou-se por Teseu. E a ele entregou o fio que o salvaria do labirinto. Morto o Minotauro,
Teseu a levou em seu navio. Promessa de felicidade. Mas a abandonou na ilha. Não mais princesa, não mais filha, não mais amante. Ela só. Disse sim ao êxtase de Dioniso e descobriu ser só ela. Pronto. Seu microfone está desligado, Vanessa. E você tem que parar de... Eu ia falar para você parar de compartilhar. Depois a gente pode mandar os vídeos com os livros. Esse livro também, ele é um livro que está à venda, se alguém tiver algum interesse, né? Mas é isso. A história do fio é a história de passar por dentro desse labirinto, né? Ter algo que vai te levar a passar por todas as dificuldades. Claro que a história do Teseu, né, ela é muito mais ampla, mas a história que a gente queria dar à luz aqui é como passar por esse espaço labiríntico, como enfrentar essas dificuldades, se apoiando na literatura, né, se apoiando nas artes manuais, né? E no início da quarentena, acho que foi lá para abril, a gente fez uma live. Ai, tá todo mundo falando, muito lindo. Você tá acompanhando o chat, Rô? Sim, tô. Gente, eu queria estar no chat, é que eu não consigo. Eu queria estar lá, com vocês, conversando. Que é muito legal. Mas não dá. Vocês podem ir colocando, a gente vai conversando, tá? Então, como eu disse, sobre esse espaço labiríntico, logo no início da quarentena, né, lá para abril, a gente fez uma live, né, para conversar sobre um texto desse livro da Michelle Petit, Leituras, do espaço íntimo ao espaço público. E aqui tem um texto que, assim, eu li naquela época, quando a gente estava entrando no período da quarentena, eu li agora e eu acho que, assim, ele é muito potente, muito forte, porque ele fala da literatura como algo reparador, como algo para conquistar esse espaço íntimo, né? Então, o texto se chama Literatura Reparadora, e a Michelle Petit, ela é convidada, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Sim, né, Rô? Sim. A Michelle Petit, ela é convidada a escrever sobre a literatura no hospital, quanto que a literatura ela é reparadora para pessoas que estão acamadas, em situações extremas. Só que aí chega um momento que ela fala que, olha, eu não dou conta de escrever sobre o hospital, assim, que eu não quero fazer essa pesquisa, eu tenho alguns problemas com isso, e ela vai falar da pesquisa que ela fez sobre como a literatura é capaz de fortalecer e construir um espaço íntimo, um espaço de força, né? Então, ela conta de uma experiência francesa, no qual as pessoas, junto com alimentos a moradores de rua, entregavam livros, porque era uma forma dessas pessoas criarem um espaço íntimo, um espaço só deles. Ela ainda usa a expressão da Regina Ruff, que é um teto só seu, um lugar só seu, um lugar de intimidade, numa via pública. Então, eu estou na rua, aberto, todos estão me olhando, mas eu estou com um livro e construir uma narrativa, um lugar só meu, um lugar ali que eu posso, né? E ela fala que isso é muito importante para quem está no hospital, que às vezes se sente sem dignidade, sem ter um espaço de intimidade, né? Sem ter até um espaço para guardar suas coisas, né? Então, a literatura leva você para esse lugar, né? E tem umas frases interessantíssimas, a gente coloca depois no grupo o texto, né? Que ela fala que a pessoa, quando ela está se despedaçando, ela lê uma história, ela se identifica, por exemplo, do Teseu. Ele passou por várias mazelas e tem momentos ou outro que, olha, isso aqui não tem a ver comigo, eu jamais faria isso. Mas, de repente, aqui
aqui está meu lugar, eu faria isso sim, né? Nesse espaço eu consigo me encaixar. Então, ela fala de como a literatura, e ela vai na psicanálise para falar sobre isso. Então, se eu li esse texto, eu não consigo me pensar em outro texto, pesquisei outras coisas para aprofundar nossa pesquisa nisso, porque realmente a literatura tem esse papel reparador nesse momento, esse papel de sustento, de criar um teto só nosso, né? De repente eu estou em casa com 10 pessoas e preciso de um espaço de intimidade, ou então eu estou saindo para trabalhar todos os dias, chego em casa naquele cansaço, né? E todo aquele medo que eu passei, então, de quanto ela é reparadora. Ela traz algumas frases de uns psicanalistas falando sobre, conta umas experiências, e eu vou ler um trechinho que ela coloca aqui, que eu gosto muito, que ela fala sobre o livro. O livro permite recuperar o sentimento da própria continuidade e da capacidade de estabelecer laços com o mundo. Também é um depositário de energia e, como tal, pode nos dar força para passarmos a outra coisa, para irmos a outro lugar, para sairmos da imobilidade, para a gente sair do labirinto mesmo, né? Ele alimenta a vida e sabemos como são frequentes as metáforas orais quando se fala de leitura. O livro se oferece como uma tela, permite dizer emoções e angústias e colocá-las à distância, atenuar um pouco os medos. Ele dá sentido ao que carece dele. E como afirma o psicanalista Michel Bertrand, a produção de sentido é o que permite negociar nossa impotência diante do destino e ainda simbolizar o que não é simbolizável. Então, é essa proposta assim, que a gente quer trazer muito aqui hoje, né? Como a literatura já trouxe várias experiências labirínticas, como ela já trouxe vários fios, como a humanidade percorreu algumas coisas e como as histórias nos trouxeram aqui como sociedade, né? Ou a ausência das histórias, ou a ausência da literatura, né? Foi por isso que a gente chegou aqui como sociedade, né? Porque, como a gente já falou no início, essas histórias falam de alma humana. Então, quando eu leio para uma criança, ou leio para mim mesma, eu estou me humanizando. À medida que eu estou lendo, eu estou entendendo. Não, isso é sentimento humano. É assim que o humano sente, pensa, né? Então, acho que esse que é o papel da literatura nesse período e das artes manuais também, né? E das artes manuais também, porque as artes manuais, eu acho que ela também cria esse espaço de intimidade. Hoje a gente vai falar bastante dos fios, como foi a história, né? Esse percurso histórico da construção dos fios, porque é muito importante para a sociedade, para as primeiras comunidades, esses fios, né? Eram esses fios que, nas sociedades mais primitivas, eram os fios, acho que tem o Dell aí, o computador, que diferenciava os homens dos animais. E eles vão surgir ali, no mesmo período que o homem começa a deixar as primeiras narrativas escritas, desenhadas, né, nas cavernas, e surgem os primeiros fios para fazer as primeiras roupas. Então, olha a semelhança, né? A gente já começa a estabelecer aqui algumas semelhanças com os fios, né, com as histórias. Então, pensando nessa produção dos fios, a gente queria passar 2 vídeos que são muito sensíveis. E depois a gente conversa um pouco sobre a experiência que vocês têm, se vocês conhecem histórias de fios, né? Se vocês conhecem histórias que falem sobre o bordado, o tricô, né? Para a gente já ir tecendo as relações entre a literatura e as artes manuais. Então, o Rodrigo vai colocar um vídeo agora de um fuso. Não sei se todos conhecem, se tem as meninas aqui das artes manuais, elas já até produziram um. Conhecem, já fizeram, mas a maioria eu acho que desconhece, né? Que é essa ferramenta para a gente produzir os fios. Pode colocar, acho que está sem som. A gente vai ver o vídeo, 2 vídeos.
Vanessa? Estou aqui. Eu falei que esse é um fuso. Eu tava falando sem estar com a câmera e o som ligado. Esse é o fuso, é o instrumento mais primitivo para a produção dos fios. Então, um dos primeiros, né? Os primeiros fusos, eles eram produzidos com pedras, mas com uma estrutura muito parecida com essa. Então, os fios artesanais, antes da Revolução Industrial, né? Antes desse processo de industrialização, eram produzidos por esse fuso e por uma roca. Vocês já viram uma roca? Vocês conhecem as rocas? Já viram? Alguém já viu em algum lugar? Não conhece. Alguém já viu em alguma história uma roca? A roca da Cinderela, isso mesmo, Patrícia. Nas histórias, né? Nos filmes. Isso mesmo, eu acho que são nos contos de fadas, né, a gente tem essa experiência, mas a gente conhece pouco sobre a cultura fiandeira do Brasil. Isso, nas histórias dos contos de fadas, a gente conhece pouco da cultura. Traz mesmo. Você que está respondendo, Rô. Rô, vai me atualizando o chat, hein? Sim, porque eu não consigo, eu não tenho saco. Então, a gente conhece pouco da experiência fiandeira, da produção dos fios no Brasil, né? Que é uma tradição muito antiga, uma tradição indígena. Né? Então, a gente vai trazer um outro vídeo agora, que é da Dona Lourdes. E ela é uma fiandeira muito importante, muito famosa no Centro-Oeste, assim, para quem é das artes manuais. Tem um samba de roda que foi criado para ela. E eu quero que vocês prestem atenção nas narrativas que ela entoa, né? Porque eu acho que isso que é a riqueza dessas rodas de fiação. Era isso, essas rodas de fiação, essas fiandeiras, elas carregavam a história da comunidade, a história das tribos, né? Então, com vocês, a Dona Lourdes, que eu acho que dispensa. A minha avó tinha e usava com lã de ovelha. Muito legal. Que lindo. É isso mesmo. Aqui no Brasil, mais com algodão. Principalmente no Centro-Oeste, com a plantação de diferentes tipos de algodão. Vamos lá, então, conhecer a Dona Lourdes? Vamos conhecê-la. Ai, não é mentira, não. Eu vi a roda rodar. Eu vi a roda piar. Eu achei bonito e mandei comprar. Achei bonito, mandei comprar. Da roda que eu fio nela, Goiânia, olha. É só eu que ponho a mão, Goiânia, olha. Ou então minha cunhada, Goiânia, olha. Que é mulher do meu irmão, Goiânia, olha. O caminhado salou, boi belezinho. Vou mandar caladriar, oi belezinha. Ou de ouro, ou de prata, oi belezinha. Só pro meu benzinho passar, oi belezinha.
vai acabar com a vida minha. Eu quero pedir desculpa, Goiânia, oh, ia, ia, que eu não sou cantora, não, Goiânia, oh, ia, ia. Arara comeu piqui, lá, não sei se comeu ou não. Debaixo do piquezeiro, lá tem muito piqui no chão. Debaixo do piquezeiro, lá tem muito piqui no chão. Do lado de cá tem batuque, do lado de lá também tem. Do lado de cá tem batuque, do lado de lá também tem. Eu quero passar pra lá, eu quero buscar meu bem. Eu quero passar pra lá, eu quero buscar meu bem. Do lado de cá tem batuque, do lado de lá também tem. Vou passar pro outro lado, vou em busca do meu bem. Do lado de cá tem batuque. Esse é um documentário de um festival que eles fizeram uma homenagem, né, Dona Lourdes, mas a todas as fiandeiras do Centro-Oeste que fazem desse fio, esse trabalho artesanal de produção de fios, né? Você quer ler o chat, Rô? Porque a gente vai interagindo também. Eu tô aqui falando sozinha, se deixar eu fico falando sozinha, gente. Eu amo, incrível. mas... É incrível como olhar atento para os objetos nos contam e nos ensinam tanto. Vocês estão conseguindo aguçar esse olhar de forma muito sensível. Parabéns. Mostrei para as minhas filhas, elas estão encantadas, que existe de verdade. Haja coração, fiquei encantada. Abri um baú de lembrança, gente. Meus olhos já encheram de lágrimas. Ela canta ao som da roca, né? Gente, em loco pela Dona Lourdes, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro, a noite inteira ouvindo a Dona Lourdes cantando. E, assim, a gente tem pouco conhecimento dessas rodas fiandeiras. A gente às vezes nem sabe que tem essa tradição, né? E isso é uma herança indígena. E a nossa experiência, ela é o quê? Europeia, né? A gente está nos contos de fadas, que são maravilhosos, mas, assim, sem saber desse deslocamento, né? De todo o processo que foi aqui para produzir esses fios, né? Olha lá, minha avó materna, a Joana tá falando, minha avó materna, Dona Maria, produzia seus fios na roca. A produção de fios sempre associada às músicas de trabalho, cultura rica. Cantos de trabalho são maravilhosos, ali falou. A Mônica, meu avô cantava e contava histórias fazendo rede de pesca, né? A Carol dizendo, eu tive o privilégio de ter contato com isso por vir de uma cidade pequena. A Paty está falando lindo mesmo. Lindo. E eu acho que além desse celeiro, né, de tudo isso, toda essa riqueza, essa transformação da lã, do algodão em fio, ele é de uma delicadeza, né, de algo que é feito ali, uma coisa da ponta dos dedos, né? Tem toda uma experiência sensorial que é produzido, e eu acho que por isso que também tem esse celeiro de narrativa, de história, de música. Eu acho que é essa riqueza, né, que vai propiciando. E a união de mulheres, né, que também elas não produziam nesses espaços de intimidade, geralmente era na comunidade, né? É uma história bem sensível mesmo. Eu coloco outros vídeos no grupo de fiação. Eu fiz um processo de fiação também há um tempo. Eu acho que é um despertar de sensibilidade. Se a gente tivesse todo mundo próximo uns dos outros, a gente pudesse compartilhar fusos, nessa oficina talvez a gente estaria fazendo nosso próprio fio com fuso, né? Mas a gente vai fazer um outro fio. Daqui a pouco a gente começa, né? E o Rô vai ler agora uma história que tem muito fio. Tem o fio da meada, e daqui a pouco a gente vai continuar essa história dos fios, conversando sobre essa sensibilidade que as histórias provocam e de como os fios estão na história.
Sim. Esse livro é um livro que, num dos cursos que eu fiz sobre literatura, eu relatei que seria um livro que eu salvaria de um incêndio. Por exemplo, se minha casa pegasse fogo e eu pudesse salvar um livro só, eu salvaria esse livro. Porque ele é um livro que me coloca no lugar de uma narrativa extremamente sensível. Quem acompanha o grupo Sutilezas Poéticas já sabe qual é esse livro, já conhece a história. Mas a cada leitura que eu faço dele, né, eu aprecio cada vez mais essa narrativa e faço ligações com esses fios, né, que permeiam a nossa vida. É esse pequeno grande livro, se chama Fico à Espera. Para quem conhece, vai ter a oportunidade de ouvir novamente. Para quem tem, vai apreciar mais uma vez. E para quem não conhece, eu espero que gostem. É um livro do David Cali, do Sérgio Bloch, e se chama Fico à Espera. Eu vou tentar aproximar as imagens, porque as imagens dizem muito sobre esse livro. Ele é um livro bem horizontal, difícil de manusear, mas eu vou tentar fazer o mais possível para que todo mundo possa enxergar. E fica difícil de separar a imagem do texto, quer dizer, não é impossível aí, né, Rô? Fico à espera. Fico à espera de crescer. É um fio vermelho que está passando por aqui. Fico à espera de um beijinho antes de dormir. De que o bolo esteja pronto. Fico à espera de que a chuva pare. Fico à espera de que o Natal chegue. Fico à espera de um amor. Fico à espera do começo do filme. Fico à espera de reencontrá-la. Fico à espera da partida do trem. Do fim da guerra. Fico à espera de uma carta. Fico à espera de que ela diga sim. Fico à espera de um bebê. De saber se é menino ou menina. Fico à espera de que as crianças cresçam. Das férias. Fico à espera de que o outro peça desculpas. Fico à espera de que os meus filhos me telefonem. De que o médico diga, não é nada. Fico à espera de que ela não sofra mais. Reticências nessa página. Não tem nenhuma palavra. Levanta um pouco a... Fico à espera de que um dia a primavera volte. Fico à espera de que alguém um dia volte a bater a porta.
Fico à espera de que meus filhos me visitem. De que em breve a família cresça. Fim. Ou melhor, fio. A palavra M está riscada e aí os ilustradores colocam com genialidade a palavra O no final da palavra fim. Sobe um pouquinho que não deu para ver, Rô. Ah, não deu para ver, desculpa. Coloca novamente aí. Essa imagem é emblemática. Dá para ver? Sim. Fio, ao invés de fim. O fio da vida, Ana Carolina Fio da falou. vida. Olha, não importa quantas vezes eu ouço a leitura, sempre me emociona, encantador. Fiquei apaixonado por esse livro. Um comentário muito legal, que é o fio que a gente vai puxar agora, do fio das histórias, né? Que o fio vai tecendo toda a vida. Né? Isso. Estamos sempre à espera de alguma coisa incrível. Mesmo o fio vai tecendo todas as esperas. Todas as esperas. Lindo. E tem tudo a ver com o que a gente vai continuar conversando, né, Vanessa? Então. Tem uma lenda japonesa que a gente vou trazer algumas histórias, né? De como a humanidade, como os fios eles foram muito importantes para essa história da humanidade. Ele esteve presente em várias histórias de vários povos. Tem uma lenda japonesa que eu até falei para o Rô, né? A primeira vez que ele leu para mim, que eu acho que a história dele, eles se inspiraram muito, né? Que é a lenda Akaito. Que eles acreditam, né? Não sei se vocês conhecem, que quando uma pessoa nasce, na ponta do seu dedo é amarrado um fio vermelho. E na ponta da sua alma gêmea, a outra ponta do fio. E não importa quantas voltas a vida dá, né? Porque esse fio vai se embaraçar, ele vai se mexer, ele vai embolar, mas você sempre algum dia você vai trombar com a sua alma gêmea. Então, isso que os japoneses, essa lenda, né, esse espírito que os japoneses cultivam, né, e eu achei que, sempre falei que essa história tem a ver com essa lenda do Akaito, né, e vários povos têm histórias muito similares, né, essas histórias de ligação, as histórias de criação, eu acho que estão muito relacionadas com os fios, né? Vocês conhecem histórias de fios? Vão colocando aí no chat, que eu não consigo ler, mas eu vou te falando. E a gente vai conversando, porque eu vou falar de algumas histórias aqui de fios, né? Então, na cultura indígena, a gente tem principalmente, estou com uma colinha aqui, né? Os indígenas Vaúja, do Centro-Oeste, né? Acabamos de falar que o Centro-Oeste tem essa cultura de fiação e começa lá com eles, né? Então, eles acreditam... A moça Tecelã, já falaram ali da moça Tecelã, eu amo essa história também. Mas, voltando lá para os indígenas, né? Que eu acho que é a nossa herança forte aqui, né? Eles possuem várias histórias sobre fios. Esse povo Vaúja, por exemplo, eles até hoje produzem os fios com seus fusos. Quando as mulheres morrem, elas levam consigo um fuso, porque esse fuso vai protegê-las, né, em todos os perigos até chegar a encontrar o céu, né, não sei se eles... Mas para onde ela for, né, depois no pós-morte. Então, eles têm esse apego, essa produção, né, nas culturas indígenas também. Tem várias histórias de ligação do fio entre céu e a terra. Nessa, por exemplo, tinha uma que o céu e a terra ele era conectado por um fio e as pessoas subiam e desciam, que as nuvens eram feitas de como se fossem novelos, esses fios tecidos. Mas um dia essa ligação foi cortada, né, por desobediência, né, porque alguém fez algo errado. Então cortou esse fio e nunca mais pôde se subir. Uma festa de cores, é do tecido, esse mesmo. Acho linda essa história, a Rosângela está colocando. Mas tem muitas histórias em diversas culturas, né? Os próprios gregos, eles falavam do que era muito importante para eles. E a gente viu a história da Odisseia, né? Na Odisseia,
da Odisseia, não, do Teseu, né? Que tem essa história forte do fio. E da Odisseia, a gente tem a Penélope tecendo durante o dia e desmanchando à noite para esperar quem, né? Ulisses ali. Então, a Penélope, uma grande tecelã, né? Que fez sua própria história. Talvez tenha sido, a gente sempre associa a Penélope a uma mulher que é muito submissa, né? Uma mulher que ficou ali aguardando. Estou até lendo um livro aqui, depois eu mostro para vocês. Uma mulher que ficou aguardando Ulisses e ele fez várias coisas, né? Várias traições. Mas se a gente olhar para a história da Penélope, ela foi uma das primeiras mulheres que teve escolhas. Ela escolheu, ela falou, olha, enquanto eu não terminar de tecer, eu não vou me casar. E ela escolheu esperar por ele. E tem outras histórias da Penélope que vai dizendo quanto ela teve escolhas durante a vida. Talvez a primeira mulher que teve uma escolha, pode ser, mas ela narra e tece essa história, né? O livro se chama, que eu estou lendo, da Penélope, é a Odisseia da Penélope Atwood, que é a mesma escritora do Conto de Aia. Então, vocês já imaginam Conto de Aia, né? Essa história que está tão atual. As meninas estão colocando histórias aí. Então, a Margaret Atwood, ela faz uma nova versão para Penélope, né? Porque ela não acredita naquela Penélope. A Penélope dela se compadece com as 12 escravas que são mortas quando Ulisses chega, né? Então, ela fala, olha, eu quero trazer vida a essas mulheres que morreram sem nome, né? Porque a gente só fala da Penélope na Odisseia. A gente tem vários contos africanos também, né? Anansi, eu não sei se vocês conhecem, Conto de Aia é muito bom, é da mesma escritora que faz uma releitura do conto da Penélope. Anansi, que é uma história africana de uma aranha. As aranhas também famosérrimas na literatura por conta do quê? De produzir fios. Então, Anansi era uma aranha. É um conto africano de como as histórias vieram parar no mundo. Então, muito interessante, porque ela traz o fio e ela traz a história junto. Olha lá. E as fiandeiras tinham essa potência nas aldeias. A gente sabe que até hoje os tecidos africanos, né, são muito diferentes, são muito maravilhosos, né? Tem uma padronagem de estampas, de tingimento, de coloração que são únicas, né? E na África também. Então, essas aranhas que teciam essa teia então, estavam produzindo os fios, ao mesmo tempo, elas produziam muitas histórias, né? Então, a história da Nancy é a história de uma aranha que traz as histórias para a Terra. Ela sobe ao céu para pedir as histórias, né? E aí ela tem que enfrentar vários desafios com o fio dela. E, em determinado momento, ela desce do céu, carregando um pote de histórias. Só que esse pote cai, né, gente? E espalha histórias para o mundo todo. E foi assim, de acordo com a cultura, né, de uns povos da África, que as histórias chegaram, né, aqui na Terra. Outra aranha famosa, né, do mito de Aracne, que é um mito grego também, né, Aracne, que desafia Minerva. Ela desafia uma deusa que ela faria um tapete bordado muito melhor do que as deusas. E aí isso gera muito incômodo, né? E aí Aracne é transformado em aranha. Tem em alguns lugares que eles contam que a Aracne só foi punida e transformada em aranha porque quando ela tece o tapete que ela diz ser melhor que das deusas, ela conta todas as maldades que os deuses faziam para as mulheres. Ela denuncia, ela faz uma denúncia no seu tapete de todas as maldades ali que aconteceram com as mulheres daquela época. Então, ela é punida, ela é transformada em aranha e está por aí, tecendo até hoje num cantinho da sua casa. Uma outra história de denúncia feminina, que eu acho que é o ponto mais emblemático, para mim, mais sério, e eu sempre leio ele assim com muita resignação,
né, que é a história de Filomela. É um conto grego também de uma mulher que é violentada pelo seu cunhado e para que ela não conte nada, né, ele corta a língua dela. Só que ela era uma tecelã exímia e ela produz um fio e tece um tapete e denuncia o estupro para sua irmã. E a irmã dela, como era uma boa leitora de imagens, né, a gente está falando dos livros e de como a gente tem que ler essas imagens, como a irmã era uma boa leitora de imagens, ela consegue ler a mensagem e salva sua irmã. E as duas hoje dizem que uma virou a andorinha e a outra virou o rouxinol. É uma história triste, mas uma história de denúncia da mulher ali que fala por meio das artes manuais, que sempre foi um lugar assim de muito, de repente, na história de muita submissão, de recolhimento da mulher na casa, mas a gente também tem muita história, muita potência de liberdade nesses contos, né? E Rumpelstiltskin, acho que vocês colocaram aí. Você quer ler um pouquinho o chat? Roda essas histórias que o pessoal está trocando também. Eu queria estar lá no chat conversando. Porque eu adoro uma conversinha paralela. Ó, as meninas foram colocando o conto de Aya, Penela, o fio das miçangas de Mia Couto, né? Quantas histórias incríveis e cheias de significado vindas de rodas de vivência em comunidade, a Rô falou. Isso né? Mesmo. Rumpelstiltskin, ele tem uma simbologia muito grande, assim, porque a primeira vez, né, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Vocês conhecem a história do Rumpelstiltskin? Conseguem falar Rumpelstiltskin? Eu acho que a maioria das pessoas conhecem a história de Rumpelstiltskin, que era um homem, né, que tinha uma filha, e ele diz ao rei que sua filha consegue transformar palha em ouro. O rei fica muito impressionado e manda levar a filha, né, até o palácio e dá um pouco de... Aqui, eu consigo falar porque eu assisti era uma vez. E o rei dá um pouco de palha para sua filha e para a filha eu li o chat, eu me perdi. Então o rei dá um pouco de palha para a filha do lavrador, né? E ela é trancada numa torre para produzir o ouro, porque o rei era muito ambicioso, né? E o pai dela também. Só que ela não sabe fazer isso. E aparece um homem, né? Um homenzinho, na história diz, né? E esse homenzinho fala para ela prometer que o primeiro filho dela seria entregue a ele caso ele ajudasse ela nessa tarefa. Só que aí vocês já sabem, né, que ela tem o primeiro filho e ela tem que descobrir o nome do Rumpelstiltskin, senão ele vai tomar a criança dela. Só que a primeira versão dessa história foi 50 anos antes dos irmãos Grimm escrever a história que a gente conhece hoje. E ela foi escrita, essa história, por uma mulher. Foi em 1750 e pouco. E a história dos irmãos Grimm foi em 1808, eu acho, em 1852, uma segunda versão, né? E nessa primeira versão, a mulher, ela tinha uma outra conotação. Por exemplo, a moça, ela era uma fiandeira, mas a dificuldade dela era transformar o linho, né, a matéria-prima do linho, em um fio de linho. Ela estava com essa dificuldade, ela não conseguia mais. Ao invés de transformar em fio de linho, ela transformava em ouro. E aí o Rumpelstiltskin aparece e fala que um príncipe apareceria por ali e que eles se casariam e o primeiro filho deveria ser dele. Então tem uma inversão, porque assim, na história dos Grimm, a mulher, ela não é a protagonista da história. A história está girando em torno de ambição, de poder, e ali não. Ela é uma fiandeira, ela está com uma dificuldade que ela quer produzir, ela sabe o quanto é importante ela produzir o seu fio ali para aquela comunidade. Então, eu acho assim, que teve uma mudança cultural muito forte, assim, e muito
machista, inclusive, né? Se a gente for usar usar esse termo, porque ela era uma fiandeira na primeira versão, ela era dona da sua história, e no final ela descobre o nome do Rumpelstiltskin. Então, no final da história, ela tem a palavra, ela descobre a palavra. A palavra está nas mãos dela. Ela fala para ele, você é um Rumpelstiltskin. Então, assim, tem uma diferença muito grande, porque na versão dos Grimm, uma criada vai até a cabana, né? Tem toda essa relação de poder envolvida, né? Que diz muito sobre a época também. Alguém colocou aí das moiras, né? As moiras também, elas produziam um fio. Que fio é esse? O fio da vida. Então, uma produzia um fio, a outra media. Tal período da vida vai acontecer isso, em outro período vai acontecer aquilo. E no final, tinha uma moira que, cortava. Muito respeitada pelos deuses, ela era. Também a história grega, né? Eu acho que aí vai dando uma ideia de como fios estavam nessas comunidades, né? Nesse livro aqui de contos de fadas, que eu acho que é um livro que tem uma pesquisa boa sobre os contos de fadas, tem um trechinho do Walter Benjamin falando de como esses espaços de fiandeira eram o espaço de produção das histórias, né? De como ele era ali que gestava, ali que gerava as histórias da comunidade. Quem falou morria de medo das moiras quando era adolescente. Aqui, Rumpelstiltskin, o Walter Benjamin está dizendo, é quase universalmente conhecido em culturas que dependiam da fiação para as roupas que o povo usava. A fiação, segundo o filósofo, que escreveu um ensaio sobre a narrativa de histórias à moda antiga, produzia mais do que têxteis, é também um celeiro de textos. Então, era ali que, de repente, as histórias daquela comunidade iam passando de mulher para mulher, de geração para geração. É que quando faz a recolha dos contos, tem essa mudança cultural, né? Essa mudança... Que horas são, Rô? A gente precisa... quase 7 horas. Acho que a gente vai ter que produzir o fio amanhã, né? O que você acha? Meu microfone estava desligado. Letícia falou que como a gente começou um pouquinho atrasadinho, dá para a gente estender uns minutinhos. Se o pessoal topar, tudo bem. Tá. Mas se não, a gente produz amanhã, tá bom? Tá. A gente precisa fazer algumas escolhas. Acho que a gente podia ler, então, o Lago agora. Isso. E aí, no final... Amanhã... Oi? Aí, no final, a gente... propõe o exercício com a palavra e elas podem ir mandando para a gente no particular, para a construção ou aqui da no outra chat, proposta. Ou aqui no chat. Isso mesmo. Então, daí depois a gente recupera o chat, então. O Rô vai fazer uma leitura. É uma história que também tem fio. A gente está falando de todas essas histórias de fios. É uma história que também tem fios. E é uma história muito sensível. É uma história que tem um fio que é muito importante para todos nós. Uma ligação que eu acho que todo mundo já passou e já teve essa experiência um dia, né? Sim. Vamos lá, então? Bom, esse livro aqui chama Lago. Esse livro é escrito por uma querida que se chama Ana Luísa Guimarães. E também é uma narrativa que traz um fio. Ele é um livro bem grande, mesmo que pareça pequeno, né? Eu vou precisar ir me afastando, porque vocês vão perceber um movimento para que eu consiga lê-lo todo. Tá bom? Vamos lá, então. Lago. O menino morava no lago. Apenas um som o acompanhava. Um chiado bem alto. Passava de noite, mas o menino nem sabia. O tempo no lago simplesmente não existia. Enquanto esperava,
novos sons chegavam no lago. Eram ruídos distantes, vozes, melodias. O menino sabia que algo acontecia do lado de fora do lago, mas ele era feliz ali e sabia o que tinha que fazer: esperar apenas. Os dias passavam e o lago parecia menor. O lago do menino já não era mais o mesmo. Ele já não conseguia nadar como antes, e a sua felicidade começava a dar lugar a uma imensa curiosidade. O que existia, afinal, do lado de fora do lago? Apesar disso, ele esperou. Esperou e esperou. Até que um dia, algo aconteceu. O lago secou. Foi quando o menino ouviu uma voz bem alta chamar por ele. Então, ele sabia o que fazer. Seguiu apenas em direção à voz. Pela primeira vez, o menino viu a luz. Sentiu tanto medo que até chorou. Chorou tão alto, mas tão alto, que alguém o pegou no colo. E naquele momento, o medo e a dor deram lugar ao amor. Fim. Olha o tamanho do livro, gente. O livro é gigantesco, nem vai caber na tela. Mas o livro é costurado por esse fio que a gente tanto está falando, né? Que é um outro fio. Um fio belíssimo. E a materialidade desse livro, ele vai se desenrolando, né? Então, é lindo. Um fio mais lindo. Ai, ai, todo mundo costuma ter uma surpresa com esse livro, porque ninguém imagina de que lago é esse, né? De que esse livro está falando, né? As ilustrações vão trazendo isso pra gente, assim. Quem já teve essa experiência desse fio tão bonito, desse lago que foi secando, né? Que foi dando lugar a tantos outros sentimentos. Então, fica aí a leitura do Lago, que é um livro belíssimo, né? Tô vendo aqui, maravilhoso, o fio mais lindo, não sei o que dizer, maravilhoso, riqueza. Eu acho que uma das expressões, assim, para todos os povos, esse fio representava isso. Se você vai lendo as histórias, né, e vai observando que para as sociedades, assim, esse fio representava a vida. E eu acho que esse livro faz essa relação, é o fio da vida. Era um fio que tanto Teseu, ele segurou para se manter vivo. Nas outras histórias, a gente estava sempre segurando um fio. Olha, eu vou passar aqui esse medo com um fio. E o fio, acho que liga, né? Tudo, né? Todas essas experiências, né? Eu acho que essa relação é muito importante. Olha aí, a Michele falou que fez diversas suposições durante a leitura. Ah, legal. A Mônica, um fio que nunca é cortado, que se alonga pela vida fora e se multiplica mais e mais. A Mari, que é a história do Fico à Espera. Dialoga muito com o fio à espera. Começa lá, a gente tinha que ter feito a leitura contrária, amor. Incrível e sensível, continuidade de uma história pela vida. Lindo, né? Que bom que a história foi tocando, né? E tem essa questão, né, da leitura, de uma leitura que vai além do livro, né? Além do objeto. A gente vai falar sobre isso amanhã também, sobre essa questão do texto, da escrita, mas essas experiências são muito importantes para essa proposta que a gente vai fazer. Se não der para a gente começar hoje, a gente começa e termina amanhã, não tem problema. E vai ser muito significativo. Gente, a gente está falando, mas se vocês quiserem interromper, pode pedir a palavra, a gente vai conversando também.
O que eu acho também muito lindo nesse texto, e a gente escolheu pela potência que ele tem, mas também por toda a corporeidade e por toda a coreografia que o livro ele pede. O livro pede uma coreografia, ele pede um movimento, ele pede um corpo, ele pede uma corporeidade. E eu acho que as artes manuais, o fio, ele pede essa corporeidade, né? Rô, queria que você projetasse os slides, só para a gente terminar rapidinho, são 3 slides que vai falar dessa relação com o corpo, que a gente queria trazer aqui, que eu acho que é algo muito caro para nós, nessa relação com as artes manuais e com os fios, é tomar esse corpo, né, como um ponto de partida, é tomar o corpo como fio condutor, ele é lá, Nietzsche na filosofia trazendo, né? E essa imagem também é a imagem do livro que a gente gosta muito, que é Onde Vivem os Monstros. E o menino, quando ele está na brincadeira, ele é todo corpo, né? E aí a gente vê você abrindo esse livro e vai estabelecendo essas relações, né? Para a gente cortar nosso fio, a gente vai precisar de um corpo. E essa é a nossa posição, assim, né? Que a gente não quer separar a cabeça, a literatura das mãos, do corpo, né? A gente quer que tudo isso esteja junto, é nossa política enquanto sutilezas poéticas. Nós estamos aqui de corpo todo para produzir um fio, o fio da literatura, o fio das artes manuais, né? Então a gente quer abandonar essas posturas que separam cabeça, corpo, né? Que tem essa ideia que divide muito, né? Certo, errado, feio e bonito. A gente está aqui por essa política que traz o corpo todo, né? Para ler o corpo todo para as artes manuais, que a gente acredita nessas possibilidades e sair dessas ideias, né? De um corpo que está ali só aquele corpo magrinho, como esse da imagem, que está segurando uma cabeçona. A gente quer mais, a gente acredita nessa potência, nessa coreografia, né? Pode passar, Rô. Outra ilustração de um livro que traz o corpo também, né? E um texto legal do Nietzsche que eu gosto muito, que é dos desprezadores do corpo. Então, para fazer um fio, é preciso um corpo. A gente viu aquela mulher... nós deixamos as referências aqui. A gente viu o quanto o corpo, né, é importante nessa produção dos fios, e a gente escolheu o lago porque ali tem um corpo lendo uma história, né? Eu acho que isso é magnífico. Eu gosto bastante do trecho do Nietzsche, que ele fala assim: os que desprezam o corpo têm uma palavra a dizer. Não lhes peço para mudar de opinião ou de doutrina, mas somente para desfazerem do próprio corpo e dessa maneira se tornar mudos. Porque a gente está nesse espaço que a fiandeira estava lá fiando fio e fazendo uma história, e produzindo uma história. É esse espaço que a gente quer estabelecer aqui, né? Não é um espaço da literatura que está lá imaculada, separada, num lugar bem isolado. É um espaço que estou aqui na interação, estou produzindo um livro com 1000 possibilidades, viajando com as minhas heroínas, produzindo um fio com elas, né? Fazendo esse fio e essa literatura que tem movimento, que tem corpo, que tem uma política de sustentação. Então, é isso que a gente queria trazer. A gente provavelmente vai produzir o fio amanhã. Você passa o slide de novo, tem uma obra bem emblemática do Ernesto Neto, nessa última exposição dele na Pinacoteca, que é o Sopro, que ele fala que ver, pensar, é com o corpo todo. Então, é isso que a gente queria também pensar com vocês, né? Eliminar essas ideias, né? Eliminar talvez não seria a palavra, mas pensar sobre essas ideias que fazem essa divisão, né? Esse trabalho porque eu acho que também na história da mulher, na literatura e nas artes manuais, as mulheres que a gente contou são mulheres muito ativas com esse corpo, né? Ativas com essas manualidades, né? Tá ali de corpo presente. E o próximo. Para escrever e ler para escrever é preciso ler e também brincar muito. Essa é uma deixa do que a gente vai fazer amanhã, vai propor amanhã, né? E a Yolanda Reis traz um trechinho nesse livro aqui, Ler e Contar, Tecer e Cantar.
Ela fala que as professoras perguntam, né, às crianças, o que precisa para a gente escrever bem? Ela fala, olha, precisa ler. Aí todo mundo fica feliz. E depois ela fala, olha, precisa brincar. Né? Esse espaço da brincadeira é importante dentro dessa literatura, dessa escrita. Eu acho tão lindo de alguém que é da academia, né? Se bem que ela é escritora de livros infantis, mas alguém que está ali, né, trabalhando com ideias, falar desse corpo, falar dessa brincadeira, trazer isso à tona, né? E por último, eu queria só trazer um trechinho de uma poeta portuguesa que eu sou muito apaixonada, que é a Maria Gabriela Lençol, que ela diz assim, para a gente pensar no fio que a gente vai produzir amanhã. Eu não faço separações. Para ser real e dizer realmente como aprendo, aprendo estando aqui. Sinto, penso e vejo. Tudo é simultâneo. Pensar é com o corpo. Então, é essa ideia, né, de pensamento, corpo, fio, artes manuais, né, que a gente quer trazer para essa oficina. Tá? Essa potência do corpo, essa potência do fio, de alguém que produz o fio, de alguém que escreve, de alguém que lê com o corpo, né? Que a gente queria trazer aqui e pensar sobre. Pode passar, Rô. Eu acho que agora você vai fazer uma proposta, né? Sim. A menina do fio vai ficar para outra hora, que é uma história linda da menina do fio. Olha, a gente pode combinar assim, ó. Amanhã a gente tem duas coisas bem potentes para fazer, que é a criação do fio, né? E depois a gente tem uma oficina curta, mas é um momento de escrita. Então, amanhã a gente vai abordar isso, né? A gente vai trazer um pouquinho desse repertório da escrita, vamos passear por algumas outras narrativas e alguns elementos dessa escrita, uma escrita de memória, uma escrita afetiva, dessas relações que vocês já foram falando aqui um pouquinho, né? Já foram soltando algumas pílulas aqui no chat sobre essas relações. Então, tudo isso são elementos importantes para a escrita. E para isso, para potencializar, né, uma discussão que a gente começou hoje e vai continuar amanhã, a gente tem esses minutinhos agora para finalizar, e aí a gente deseja que vocês escrevam aqui no chat, né, algumas palavras que vêm à memória de vocês quando vocês pensam na seguinte questão, né? Para vocês, quais são ou qual a sua relação com os fios? Fios no sentido bem amplo mesmo. Que palavras te vêm à memória quando vocês pensam nessa relação com o fio? E aí, escrevam no chat, porque essas palavras vão ser muito importantes para a gente começar as nossas discussões de amanhã. Então, olha, relembrando, qual é a sua relação com os fios? Que palavras te vêm à memória, tá bom? Então, já estou vendo, olha lá, vida, união, continuidade, costura de partes, conexão, continuidade, costura, enfim, afeto, prosa, sustentação. Olha que lindo! Família, longevidade, antepassado, tempo, continuidade da vida, novas perspectivas, construção, emaranhado, relação, afeto, amor, eternidade, afetividade, ancestralidade, confusão, caminho, caminhos, ligação, enrolado. Olha que incrível! Vanessa, vai ficar incrível a proposta. Enfim, gente, olha, o tempo passou muito rápido. Letícia, manda essas palavras pra gente depois. Por favor. Amanhã, então, a gente vai fazer esse fio, né, com tesoura. É um fio de malha, né? Muita gente tem visto coisas produzidas com malha, porque é um fio que é possível nessa época, né? A gente poderia produzir outros fios, conversar sobre histórias, mas eu acho que, pensando no que a gente tem em casa, o fio de malha é o mais possível do momento. Que a gente precisaria de algodão, de lã, outra coisa se fossem outros fios, né? Mas a gente vai produzir o fio, então a gente chega já 5h30 e começa na oficina, porque eu acho que aí quem vai chegando, vai entrando na oficina, eu vou ajudando quem está começando, tá? Então, em ponto, a gente começa para conseguir terminar e dar conta de tudo, né, Rô? Sim, tem muita coisa maravilhosa.
principalmente dessa relação mesmo, né? Eu acho que as coisas elas acontecem não por acaso, né? Eu acho que foi até interessante esse movimento de fazer esses dois gestos, né? Da escrita e do fio no mesmo dia, porque essa relação ela vai ser potencializada. Quando a gente chegar nesse pequeno relato na escrita, né? Eu acho que vai ficar muito mais fácil. E, enfim, de hoje para amanhã, pensem nisso que a gente conversou. A gente está extremamente feliz pela participação de todo mundo. Tivemos mais de 40 pessoas aqui durante o nosso período todo, né? Algumas que entraram e saíram, mas a maioria ficou. Então, muita gratidão. Eu espero que a gente tenha contribuído e começado uma discussão que começa nessa oficina, mas não termina nessa oficina, a gente sabe disso, né? E que a gente se apoie nesse período, né? Veja no Sutilezas Poéticas uma possibilidade de encontro, para a gente se encontrar sempre, e vai ser muito incrível a gente poder se encontrar a partir dessa oficina por aí, tá bom? É isso, né, Vanessa? É isso. Eu quero colocar no grupo, quero ver se a gente abre o grupo para conversar agora que a gente já se conhece virtualmente. Abrir um pouco o grupo, né, para colocarem. Vou pedir para a Letícia se é possível, né, o que Ele tá aberto. esperam. Ah, o grupo tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Então, para a gente conversar, né, também nesse grupo, eu vou colocar algumas referências, vou colocar alguns textos, alguns livros que não vão ser possíveis serem lidos, porque a gente fez uma pesquisa, gente, gigantesca. Do lado da minha mesa tem uma pilha altíssima de livros que a gente foi comprando, pesquisando, lendo, né? E para fazer oficina. Então, acho que tem muita coisa ali que quem tem interesse, quem gosta, quem quer ler, pode aprofundar. É isso, gente. Um grande beijo, boa noite para todo mundo. Fiquem bem. Até amanhã, 5h30. A gente está esperando vocês aqui, tá bom? Beijão, Um beijo grande. Gente, obrigado. Amanhã vai ser nesse mesmo link, tá? Para entrar às 5h15 eu libero a sala de novo e vocês conseguem entrar no mesmo link, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar também lá no privado. Muito obrigada, gente. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Rodrigo. Imagina, obrigado, Lê, você ajudando a gente. Um beijo. Beijo.